Olá! Um dos valores que nós precisamos encontrar nesses dias é o perdão. Você perdoa? Você tem facilidade em perdoar? Eu quero perguntar para você: você perdoaria alguém que te ofendeu? Alguém que falou algo mal de você? Alguém que te traiu? Você perdoaria alguém que roubou você? Talvez você diga, nessa situação eu perdoaria. Mas você perdoaria alguém que tirou a vida de uma pessoa da sua família? Alguém querido que você conhece? A gente, ser humano, a gente tem uma limitação para o perdão. A gente perdoa quando é uma pessoa que nos ama, que a gente ama, que faz algo para nós. A gente tem aquela facilidade de perdoar. Eu perdoo meu marido, eu perdoo meu filho. Mas alguém faz algo para mim mais grave, que eu acho que é mais grave, eu já não consigo perdoar. Imagina, mataram alguém da sua família e você pensa, não, essa pessoa não merece perdão. Nós temos essa dificuldade, por quê? Porque nós temos uma desculpa. Essa pessoa merece perdão, essa já não merece. Isso que ela fez é perdoável, isso é imperdoável. E é sobre isso que eu quero falar. A importância que nós temos que dar para o perdão. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que o perdão é importantíssimo para você viver bem com Deus, para você viver em paz, você precisa perdoar. Nós não podemos viver uma vida com Cristo, dizer que somos de Deus, se não perdoamos. Sabe aquela pessoa, eu não perdoo, eu não libero perdão, eu não peço perdão. Então nós temos que pensar que não podemos servir a Deus se não perdoamos. Jesus é o nosso exemplo máximo de perdão. Se a gente fosse pensar num exemplo apenas de perdão que a gente deveria se inspirar e ser uma pessoa que perdoa só por causa de um exemplo, Jesus. Jesus morreu na cruz por mim, por você, quando nós éramos pecadoras, quando nós nem sabíamos da existência dele, quando a gente nem imaginava o que a gente era, o que a gente fazia era errado. Nós fazíamos tantas coisas e a gente achava que estava certo, nem imaginava que estava fazendo coisas que desagradavam a Deus, e Jesus já tinha morrido na cruz pensando em mim e em você. Porque quando ele morreu na cruz, não foi só por causa daqueles discípulos, por causa daquelas pessoas que conviviam com ele, mas ele morreu pensando em toda a humanidade que iria existir. Então ele morreu por mim e por você sem que nós merecêssemos. E ele morreu na cruz, e antes dele ser morto, ele perdoou aqueles que o levaram lá, aqueles soldados que o feriram, que o penduraram no madeiro, que pregaram os seus pés e suas mãos, ele perdoou. A Bíblia diz lá, Lucas 23:34, diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Então, Jesus lá na cruz, prestes a morrer, ele diz para o Senhor, ele ora. Ele não só perdoa, ele ora por aqueles que estavam ali entregando ele à morte. Então Jesus perdoa porque eles não sabiam o que faziam. Da mesma forma, nós antes pecávamos, não sabíamos o que a gente fazia. Ele já havia nos amado e nos perdoado. E no momento que a gente recebe Jesus na nossa vida, a Bíblia diz que o nosso passado todo é apagado. Todos os nossos pecados são perdoados e lançados no mar do esquecimento. Para que uma bênção maior que essa? E aí a gente é perdoada,
limpa, purificada, e aí a gente olha para os nossos irmãos, para o nosso marido, para os nossos filhos, para a nossa família, para os vizinhos, para os estranhos, e a gente julga, condena e a gente não perdoa. Então nós precisamos rever a nossa vida em questão do perdão, em relação ao perdão. Então não tem como servir a Deus sem perdoar. E o perdão não é um sentimento. Eu quero alertar você. Eu vou perdoar se eu sentir que eu devo perdoar. Errado. Você nunca vai sentir vontade de nada, nem de orar, nem de ler a Bíblia, nem de servir a Deus, nem de jejuar. Você não vai ter vontade. Porque tudo isso depende de uma decisão. É uma decisão racional. Eu decido perdoar. A pessoa, essa pessoa não merece. Eu decido perdoar. Mas essa pessoa aqui, eu gosto dela, ela me ofendeu, mas eu vou perdoar, porque eu amo ela. Não, você tem que perdoar da mesma forma aqueles que você talvez diga assim, eu não gosto dessa pessoa, ela me feriu, eu não tenho amor por ela. Então ore. Ore para Deus colocar esse amor e você perdoe, e você libere o perdão. Então não é sentimento, é decisão. Eu decido perdoar. Perdão é uma ordem. Deus deu uma ordem. Lá em Mateus 6 vai falar do Pai Nosso. Que lindo, né? A oração do Pai Nosso é maravilhosa. Mateus 6. É maravilhoso. É Jesus ensinando a chamar Deus de Pai, né? Deus me abençoa, me livra do mal. Mas tem um segredo ali no Pai Nosso que as pessoas esquecem. Elas esquecem. Lá, Mateus 6, 14 e 15, diz assim: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai no céu vos perdoará. Então, as pessoas acham muito lindo ler o Pai Nosso, mas elas param ali, né? Mas livra-nos do mal, amém. Nós lemos, nós oramos até, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. E acabou aqui. A gente esquece de ler, porque se nós perdoarmos, seremos perdoados. Se não perdoarmos, Deus não vai nos perdoar. E talvez por isso você esteja passando tantas dificuldades, talvez por isso tua vida tá estagnada, você está paralisada, você está andando em círculos, você está vivendo uma vida de derrota, talvez por isso, porque está faltando perdoar. E enquanto você não perdoa, Deus não te perdoa. Isso é Bíblia, isso é um princípio. Deus não muda a sua palavra. Ele não pode me abençoar se eu não perdoar, porque Ele não pode me perdoar. E a gente quer, Senhor, me perdoa, Senhor, eu peço perdão, mas eu não perdoo o meu irmão, eu não perdoo o meu marido, eu não perdoo a minha mãe, eu não perdoo o sogro, eu não perdoo o cunhado. Então nós precisamos aprender que perdão é uma ordem de Deus. O perdão abre os céus. Então, como eu falei, talvez você esteja orando, buscando um milagre e você não recebeu, sabe por quê? Porque você não sabe perdoar. Se eu perdoo, eu sou livre. Mas se eu não perdoo, eu vou viver acorrentada ao ofensor. Você já reparou que quando você tem uma pessoa que você tem uma mágoa, que você tem raiva, que você tem um rancor e você não perdoou aquela pessoa, tudo que você vai fazer, você lembra dela? Tudo que você vai fazer na sua vida, tudo te lembra aquela situação? Você vai fazer qualquer coisa, você já tá lembrando do que a pessoa te falou, você tá lembrando do que ela te fez, daqui a pouco você tá sentindo o ódio que você sentiu naquela hora, que você foi ofendido, e você dorme, acorda, toma banho, como se tivesse alguém amarrado ao seu braço, vivendo junto com você, comendo à mesa com você. Aquela pessoa está presa. Então nós precisamos ser livres, nós precisamos perdoar. Não importa se a pessoa não merece, não importa se ela não vai mudar, não importa se você vai perdoar e ela vai continuar fazendo,
não importa entre você e Deus. Quando eu entendi isso, eu comecei a perdoar. Eu comecei a orar e dizer, Senhor, essa pessoa é difícil, eu não consigo, me ajuda. E eu comecei a liberar perdão. Eu e Deus. Na minha oração, Senhor, eu perdoo essa pessoa. Eu libero essa pessoa, eu libero perdão. E quanto mais eu oro e libero perdão para essa pessoa, ela vai se afastando do meu pensamento, da minha vida, do meu dia a dia. Deus vai desacorrentando e vai liberando o perdão sobre a minha vida. E aí eu vou ficando livre. É assim que funciona. Eu preciso perdoar. E uma coisa, talvez você não precise ir até a pessoa, sabe? Porque tem coisas assim, ó, que de repente a pessoa fez algo pra você e você sente raiva dela há anos, mas ela não sabe. Talvez ela falou uma coisa que te ofendeu, te magoou, te feriu tanto, mas ela não sabe que ela fez isso. Então talvez você nem precise chegar para ela, talvez você vai até assustar a pessoa. Olha, eu te perdoo porque você fez isso para mim lá em 1980. A pessoa vai ficar apavorada, de repente você vai criar uma ferida no coração dela que não precisa. Então quero dizer para você, o perdão precisa ser liberado diante de Deus. Então é você e Deus. Você ora, você dobra seu joelho e você diz, Senhor, eu perdoo aquela pessoa que me fez isso, isso, isso. Hoje eu entrego ela para ti, eu libero ela do meu coração, eu perdoo. E aí você está livre. E aí, talvez em alguma situação, alguma pessoa, você vai precisar falar com ela. Talvez Deus vá promover um momento em que você tenha uma oportunidade de chegar para essa pessoa e dizer, olha, eu tinha uma mágoa com você por tal situação, você lembra? Mas eu já te perdoei e eu quero que você me perdoe também. Talvez a pessoa não tenha, talvez foi ela que errou, ela que fez mesmo, mas muitas vezes o meu pedido de perdão por ter ficado magoada quebra barreiras. Talvez você vá quebrar o coração dessa pessoa quando você pedir perdão e daí ela vai dizer, não, mas fui eu que te feri. Fui eu que fiz isso pra você. E aí vai haver um derramar de Deus. E aí você vai ser livre e a pessoa também. Então tem situações que você deve falar e outras que não. Deus vai te direcionar. Por isso que nós temos que orar. E também, talvez você perdoe a pessoa e você não seja obrigada a conviver com ela, né? Tem pessoas que a gente precisa perdoar, mas a gente não é obrigado a colocar aquela pessoa novamente na nossa vida, sabendo que ela vai continuar. Ela é daquele jeito, ela não quer mudar. Então eu perdoo, eu libero ela da minha vida, mas eu continuo a minha vida, eu aqui, aquela pessoa lá. Eu abençoo ela. E ela segue a vida dela. Não somos obrigados a perdoar e conviver com aquela pessoa que é tóxica. Amém? Então, mesmo que você não conviva mais com a pessoa, perdoe. Perdoe ela. Se a pessoa já morreu, eu tenho uma mágoa da minha mãe, do meu pai, ele já partiu para o Senhor. Eu quero dizer para você, perdoe. Porque é entre você e Deus. Aquela pessoa não vai ouvir. Mas você está aqui na terra, você ainda está viva. E você talvez esteja carregando no seu coração peso, porque você não pediu perdão para o seu pai. Não pediu perdão para sua mãe e eles partiram. Então hoje você tem um pai, você tem o Senhor. Então hoje dobre o seu joelho e diga, Senhor, me perdoa porque muitas vezes eu ofendi meu pai. Muitas vezes eu magoei minha mãe, ou foi um filho, ou foi um amigo. Eu quero pedir perdão. Eles já não estão aqui, eles não vão ouvir, mas o Senhor vai. Então me perdoa, Pai. Eu libero essa pessoa que já partiu do meu coração para que eu viva em paz aqui. E Deus vai tirar aquele peso, aquela tristeza e você vai vencer essa opressão que talvez você esteja vivendo pela falta do perdão. Então eu quero que você fique com essa palavra, a importância de perdoar. Esse é um valor que nós precisamos encontrar na nossa vida. É um valor, é uma dracma que muitas vezes está perdida, porque nós temos o orgulho e muitas mulheres dizem, eu não perdoo. A partir de hoje nós vamos perdoar e nós vamos ser perdoadas e nós vamos ser livres em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que a partir de hoje você seja uma mulher que perdoa. Não importa a situação, não importa a circunstância, não importa o pecado do outro. Você vai ser uma mulher perdoadora em nome de Jesus.